aquilo que Deus diz e cremos e reivindicamos e entramos numa batalha séria, nós vamos ser abençoados. Pega comigo o livro de Oséias, capítulo 14, que é o capítulo final. Diz assim, versículo 14: quem é sábio para que entenda essas coisas? A gente tem que parar e fazer uma reflexão. O que Deus está falando? Se eu não entender o que Ele falou anteriormente, aí eu não sou sábio, não vou tomar posse da bênção. Deus não fala nada por acaso. O Senhor Deus é Pai mesmo. Ele não tem culpa nenhuma do pecado de Adão. Adão é o patriarca da humanidade, o primeiro homem. Dele viemos todos nós. Mas, no entanto, ele não permaneceu na palavra de Deus, que Deus havia dito: tudo é de você, Adão. Só não coma do fruto daquela árvore, que o dia que você comer, você vai morrer espiritualmente, que é a separação de Deus. Adão, corajoso, quando encontrou Eva comendo o fruto, o que houve, Eva? Como você vê como é que é bom, ele foi e comeu. A Bíblia não fala que no pecado de Eva, que comeu primeiro, porque ela não recebeu essa palavra. Quem recebeu foi Adão. A Bíblia fala no pecado de Adão. E ela já estava dominada pelo demônio, porque ela entrou em conversa com o demônio. Qualquer pessoa que vai consultar o demônio já sai influenciada por ele. Ele é maligno. Ele entra e já mexe ali alguma coisa, e o preço que essa pessoa vai pagar é muito caro. Então nós temos que entrar em contato com o nosso Deus, que resolveu a situação. Hoje não temos que condenar Adão. O pecado de Adão já acabou, porque Jesus, diz a Bíblia, que veio como o segundo Adão. E ele não errou, ele refez o que Adão havia feito de errado. Ele foi, desfez aquilo ali e refez a gente segundo o que Deus planejou. Ele veio, nos trouxe um novo nascimento. E se você, preste atenção, não provar o novo nascimento, olha que Jesus disse: você não vai para o reino dos céus, não. Você pergunta ao seu pastor, estuda o que é o novo nascimento. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. E Jesus é a verdade, Ele não mente. E é difícil? Não. Agora é uma decisão. Aqui nós vamos ver duas decisões. Então Ele está falando: quem é sábio, que entenda essas coisas. Sou sábio ou não? Prudente. O que é o prudente? Prudente é aquela pessoa que vê o perigo, vamos dizer que aqui tem um buraco. Abriu de repente. Eu sou imprudente? Deixa eu ver como é que é. Abriu mais um pouquinho, vou lá para o buraco. O prudente sai fora. Não, sei lá, se está tudo contaminado aí, eu vou passar mais longe que possível. Quando eu era menino, eu ouvi uma história, que é bom essas histórias, porque serve para dar lição para nós. Eu fiquei assim, boquiaberto. Eu tinha um tio que tinha um restaurante, lanchonete, armazém, tudo misturado. Ele fazia tudo ali e tinha muito sucesso. Eu cheguei até a trabalhar com ele. Aí ele disse que um rei queria pegar um motorista da charrete, um cocheiro que chama. Então fez um concurso. Qual era o melhor cocheiro que tinha? E tinha uma curva assim, bem aguda. Então, cada um que queria vinha com a charrete, passava cada um quase na beiradinha. Teve um que quase que a roda entrou e saía lá, todo feliz, e o pessoal aplaudia. Aí teve um que veio, passou bem longe aqui. Aí o rei falou assim: esse que eu quero, esse é prudente. O outro vai matar qualquer hora dessa. A gente tem que ser prudente, pessoal. E Deus está falando aqui, prudência é bom. Não, isso é um pecadinho à toa, Deus releva. Então é que Deus está querendo condenar você por causa do pecado, porque o pecado liga você ao diabo. O problema é esse. Você pecou, você está na mão do bicho, ele vai reclamar você. Aí o Senhor Deus está falando: quem é sábio para que entenda essas coisas, e prudente para que as saiba. Então ele, o sábio, ele foi explicar tudo para ele. O prudente guardou a explicação. Além de sábio, ele é prudente. Tem um sábio louco. Ele é sábio, é esperto, faz tudo, mas não tem o temor de Deus. Ele não vai ser de Deus. Irmãos, a nossa luta é para você entender que você nunca vai deixar de existir. Do jeito que você morre, você continua para sempre. Você morreu em pecado continua. Depois da morte não tem mudança. Morreu salvo, salvo para sempre, não tem mudança. Quer dizer, é uma decisão aqui que você toma que vai lhe fazer bem.
Porque se você está fazendo desonestidade, a coisa melhor é ser honesto. Você fica sem sobressalto. Ô fulano, descobrir uma sua, publica por favor, estou pedindo. Porque não tem. Não é que não, publica, não quero nem saber o que é. Pode publicar com alto-falante para tudo quanto é lado, põe em todo o jornal, o que descobriu de mim. Só descobriram coisa boa. Então tem o sábio e tem o louco. Não, mas você sabe, na última hora Jesus me dá um... Você vai esperar pela última hora? Tem gente que não viu a última hora chegar, dormiu e não acordou mais. Tem gente que entrou para uma cirurgia esperançosa e não voltou. Teve um problema lá e foi embora. Então a gente tem que ser prudente. Não, eu não vou deixar de buscar a bênção de Deus. Aí um dia o inimigo coloca uma doença em você. Se você é um prudente, você vira a Deus, eu vou usar o teu poder. É diferente dos outros. O prudente é aquele que entende a palavra e pratica, aquele que vem à igreja para aprender. Não, eu quero aprender mais. Eu preciso, você precisa. Missionário, o senhor estuda para aprender? Você não sabe. Ouça até mensagem de grandes pregadores do mundo. O que o meu irmão está entendendo lá? Como também alguns falam de mim. Um dia desse, um me ligou pedindo oração que o filho estava com câncer. Foi, vamos orar, a gente mantém um certo contato. Dessa maneira Deus vai me usando também lá fora. Aí diz aqui, quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Nunca você vai encontrar um caminho de Deus que faça curva, que tem um pouquinho de largura, que você pode passar com um pecadinho que não passa. Irmão, não passa. A porta é estreita e apertada é o caminho. Você passa assim, mas se esfregando e tirando até as poeirinhas que tem. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. Ele tem que andar. Mas se ele para de praticar a justiça, ele para de ser justo. E ele vai andar nos caminhos do Senhor? Não vai. Vai ficar esquisito para ele, não vai sentir bem. Quer saber de uma coisa? Eu não vou pensar nessa coisa de vida eterna, não. Eu vou pintar e bordar. Pinta e borda, depois chora por toda a eternidade. Os sábios prudentes, não, eu não quero essas coisas não. Olha, tem um negocinho aí, dá uma comissãozinha, se você quiser. Não, por favor, eu sou do outro time, eu sou do time de Jesus, do time dos sábios e prudentes. Então, porque os caminhos do Senhor são retos, nunca Ele vai buscar você numa fria. E os justos andarão neles. Parou de andar porque parou de ser justo. Só sendo justo, meditando na palavra, eu tenho feito isso, irmão. Eu estou dirigindo, às vezes não gosto nem de dar carona para ninguém. Mas por que sou egoísta? Não, eu gosto de dirigir, porque aí eu vou falando com Deus, vou adorando a Deus. Se eu fico esse missionário é fanático é a mãe dele que pôs ele no mundo. Eu quero ser prudente, eu quero ser sábio e prudente, meu irmão. Eu quero simplesmente viver com Cristo. Eu não sei o que acontece amanhã, mas quando acontecer, temos que orar. Aí tem gente que ora, me telefona, às vezes, mais amigo, né? Missionário, o senhor sabe que eu não sou da Igreja da Graça, tal lugar. Eu falei, não tem nada com a igreja de tal lugar. Eu tenho igreja com o meu povo eu estou ensinando. Você tem que aprender, rapaz, isso aí sai. Quando aprende, o mal sai em nome de Jesus. Os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão dele, mas os transgressores neles cairão. Você transgride, você entra no mesmo caminho que o justo entra. Ele anda, você cai. O mesmo caminho. Cairão neles, não tem jeito. Não vão caminhar, não vão vencer, não vão triunfar. E Deus não quer isso para você, não. Deus quer que você seja como o Ribeiro de Quizon, quiser, mas Deus já quis. Como é que você sabe que Deus quis? Que Ele pegou a sua doença e colocou sobre Jesus, Ele levou. Ele não tem mais nada a ver com isso, agora é você. A ver a pessoa, então eu tenho que orar. Não, você tem que assumir.
Orar também assumir também é orar. Eu vou ser curado agora, eu vou fazer. Quando você começa a ser positivo, você enfrenta o inimigo que está doido para agarrar você. Às vezes você sente assim, não, eu não vou falar porque amanhã eu estou pior, já vai ficar pior, vou ficar pior coisa nenhuma, demônio. Já conversa do demônio. Deus já começou a abençoar, você tem que ser uma pessoa sábia e prudente. Não prudente negativamente, prudente positivamente. Se Jesus estava com a dor no joelho, eu estava andando assim, já saiu a dor? Então você correu, já saiu, por que ele ia fazer a coisa pela metade? Tem um filme que você vai ver em Madureira, quando o seguinte vai passar, a moça tem com 2 linfomas aqui, você sabe o que é linfoma, né, meu? Não é coisa fácil não, é câncer, né? Aquele caroço, e na hora essa dor sumiu, então foi embora, agora vai desinchar. Uma vez em Porto Velho, Jesus me puxou a orelha, a mulher disse, missionário, isso já tem o quê? Uns 15 anos. Eu tinha um caroço tamanho do ovo de pata, grandão, duro. Agora ele está pequenininho, molinho. Eu falei, quando ele sumir, só conta. Aí Jesus falou aqui dentro, isso aqui é mágica, meu filho? Como é que uma coisa dura, tamanho de ovo de pata, fica molinha? Isso é a pele que está voltando para o lugar. Aí eu voltei e falei, não, agora é a pele, a senhora confia. Então eu tenho que ser sempre positivo. Como é que mágica ele vai fazer? Uma coisa dura, que um ovo é uma coisa dura, você tem que quebrar. Na hora que ele nasce ali, ele está todo molinho, mas ele pegou oxigênio e já fica duro. Aí aquele negócio duro fica molinho do tamanho do carocinho. Não, aquilo ali é a pele que está voltando para o lugar. Você tem que se assumir para poder ser curado em nome de Jesus. Eu tenho outra mensagem, mas tem tanta mensagem que eu dei lá em Madureira, mas eu não posso deixar de dar para você não. Isaías capítulo 5. Meu irmão, é cada coisa. Você que não lê a Bíblia, você está perdendo. Bíblia é para ser examinada todo dia, várias vezes. Você está em casa à toa, pega a palavra de Deus, põe a nossa TV, fica vendo o Alexandre Jaqueto ler a Bíblia para você no canal da Bíblia, a coisa mais gostosa do mundo. O primeiro versículo diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Quem é o amado dele? É Jesus que nasceria. Jesus ainda levou 700 anos para nascer. Mas o profeta ele tem uma visão do futuro. E ele viu o que Jesus ia fazer. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. No decorrer daqui você vai ver que a vinha que Deus fez, que era Israel, Judá, fracassaram. Tanto Israel, que ficou com aquele nome, como o Judá, que era o reino mais certinho. E o Israel desapareceu. O Judá foi para cativeiro lá na Babilônia. Ele que voltou para o país chamado Israel. Tinha se dividido em 2. E por que aconteceu isso? Porque ele traiu a Deus. No versículo 2, diz assim, termina o versículo, o meu amado tem uma vinha e um outeiro forte, fértil. O que é um outeiro, missionário? Uma pequena elevação. Por que eles plantam vinha ali? Tudo tem segredo. Que se plantar no vale, muita chuva estraga. A videira não gosta de muita água. Então ela escorre dali. E tem um jeitinho de plantar. Põe uma torre, aquela torre, se na torre hoje em dia eles põem um arame, que é para poder manter ela virada para o nascer do sol, porque ela precisa de sol. É uma porção de coisas, tudo esse ensino para nós. Aí eu estou aqui agora com você no versículo 1. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido. Ele vai cantar o cântico dele, porque ele estava triste. Aí com a videira, com a vinha dele, que aconteceu? A vinha é a igreja. A verdade é essa. Quando a igreja de Cristo começou a se desgringolar, como diz, fazer coisa errada, e fizeram, você pega... Tem um livro, não sei se a dona Eliana tem, a Editora Vida que publica. É sobre a história da igreja. Eu sei que o autor é Gordon. Se a dona Eliana está escutando, manda uma pessoa dizer para mim, se só tem esse livro aí. É Gordon, não sei o que é lá. Ele fala desde o início dos apóstolos até o dia de hoje, os desvios que aconteceram na igreja. Em tal ano aprovaram isso, tal ano aprovaram isso, tal ano aprovaram isso. Teve um ano que aprovaram o aumento da Bíblia. Loucura, foi 1500 e pouco. Acho que é o Conselho de Niceia ou de Trento.
E ali colocaram mais uma porção de livro aqui que não é bíblico. E a Bíblia diz em Apocalipse 22, 18 e 19: quem acrescenta vai ser acrescentado as pragas a ele, quem tira vai ser tirado da parte dele. Nós não podemos acrescentar nenhuma palavra. Que Deus falou, é assim que tem que ser. Mas fizeram. E ele fala tudo isso aí. Mas o cântico, já havia um cântico. Aí ele disse: agora ele já realizou a obra, eu vou cantar. O nosso cântico hoje é a respeito da vinha, que é a igreja de Cristo, que não tem nome, e que está, que o meu amado tem uma vinha, em um outeiro fértil. Ali tem tudo para essa vinha ser abençoada. Você é essa vinha, eu sou essa vinha. Você só continua longe de Deus que se você quiser. Eu não quero, eu quero cada dia chegar mais perto. Ele disse: vinde a mim, eu quero ir a Ele todo dia. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu quero que Ele me abençoe e vai abençoar aqui hoje em nome de Jesus. Então ponha no seu coração: você é a vinha plantada no outeiro fértil. Não tem nutriente espiritual que lhe falte, porque o outeiro fértil é a palavra de Deus. Você está plantado na palavra. Aqui, meu irmãozinho, tem inclinação certa para você desenvolver, aprofundar, produzir uvas lindas que não vão fechar nunca, ao contrário, vai ser uma bênção. Aí ele fala no versículo 2: e a cercou, pôs uma cerca de proteção. Nós temos essa cerca, é um muro de fogo, e a limpou de pedras, não tem nada que vai impedir a produção, e a plantou de excelentes vides. Vide é a videira, não foi a videira mais ou menos, não, tortinha, feinha, não, só coisa boa. O lavrador aqui é o Criador do céu e da terra. Ele escolheu você porque você é uma excelente vide. Você não sabe disso, não, missionário, eu não sou. Continua nessa humilhação falsa, porque o mundo faz disso que você não é e você acredita. Não importa quem você seja, você foi chamado por Jesus, você tem um valor muito grande. Na palavra de Deus você vai ver, esse outeiro é forte, vai dar sustento a você e de excelente vida. E edificou no meio dela uma torre. Olha a torre que eu falei, que é para poder passar o arame e segurar as videiras, e aparelhada para não tombar, para poder ficar de frente para o sol. Meu irmãozinho, esse arame espiritual está aqui na Escritura. Ele prende você em Deus. E também construiu nela um lagar. O que é o lagar, missionário? É onde eles punham a uva e iam pisar para ser o caldo. Meu irmão, os dons que Deus lhe dá são para serem colocados em ação, simbolicamente pisados para produzir. Você não pode ficar bobo não, ficar só, eu vou lá para receber. Eu vou lá para aprender mais, porque eu já recebi tudo em Cristo Jesus e a bênção me pertence. E cada vez que vier, você está iluminado. E que mais que diz aqui? E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aí ele ficou triste, mas o cante ficou lá. Agora o Isaías diz: chegou a hora de cantar, chegou a hora de eu anunciar a verdade, os pastores anunciarem, os cristãos anunciarem, e não só anunciar, porque não se ata a boca do boi que debulha. Nós estamos debulhando, é para nós usufruirmos disso que Deus está fazendo com a gente. Meu irmãozinho, não tem retrocesso. Bobo é o que retrocede. Nós avançamos para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa vitória completa, hoje e na eternidade.